Em meio ao caos que havia tomado conta do mundo, os mares se agitaram violentamente. As nações estavam em desespero, governadas por sombras de um poder invisível. E então, do meio das águas turbulentas, surgiu uma criatura aterradora, diferente de tudo que já fora visto. A besta emergiu com uma imponência indescritível, desafiando o equilíbrio da criação. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, cada chifre adornado com uma coroa que simbolizava autoridade absoluta. Nas cabeças da besta estavam nomes de blasfêmia, uma afronta direta ao nome de Deus. Sua aparência misturava ferocidade e maldade. O corpo era semelhante ao de um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca, cheia de dentes afiados como a de um leão. A visão daquela criatura colossal enchia o coração dos homens de medo e espanto. O dragão, a antiga serpente que enganara o mundo desde o princípio, deu à besta o seu poder e grande autoridade. Sob o controle do dragão, a besta se tornou a figura central de dominação, trazendo destruição e terror onde quer que fosse. E todos que a viam, a adoravam. Uma das cabeças da besta parecia estar mortalmente ferida, como se tivesse recebido um golpe fatal. No entanto, a ferida foi milagrosamente curada, e isso causou grande espanto entre as nações. O mundo inteiro se maravilhou com a besta e sua ressurreição, perguntando: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Enquanto a besta caminhava pela terra, sua presença despertava uma onda de adoração ao dragão que a sustentava. Ninguém ousava desafiar seu poder, e ela recebeu autoridade sobre todos os povos, línguas e nações. A terra inteira estava sob seu domínio, e os homens, iludidos, curvavam-se diante dela, temendo seu poder e julgando que não havia força capaz de derrubá-la. Com a autoridade concedida pelo dragão, a besta passou a governar o mundo com mão de ferro. Ela não apenas dominava os reinos e as nações, mas sua influência espiritual era avassaladora. Ao longo de 42 meses, sua voz ecoou pelas cidades e vilarejos, blasfemando contra Deus, contra o seu nome, contra o tabernáculo celestial e contra todos os que habitavam no céu. A besta, sedenta por poder absoluto, não se contentou em apenas dominar o mundo físico. Ela se voltou contra os fiéis, os santos que se recusavam a adorá-la. Aqueles que não se prostravam diante dela eram vistos como inimigos. E assim, começou uma perseguição implacável. A guerra contra os santos não era apenas uma batalha física, mas também uma luta espiritual. Os seguidores de Deus eram caçados implacavelmente. As cidades eram varridas em busca daqueles que se mantinham fiéis ao Cordeiro. Muitos foram capturados e mortos, enquanto outros eram forçados a se esconder em cavernas e desertos, longe da vista da besta e de seus seguidores. Ainda assim, a fé daqueles que resistiam permanecia firme, embora o número dos que podiam se opor estivesse diminuindo rapidamente. Diante da opressão, o mundo continuava a se curvar à besta. Toda a tribo, povo, língua e nação estavam sob seu controle, e todos os habitantes da terra adoravam a besta, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A besta, embriagada por seu poder, acreditava ser invencível. Os santos, por outro lado, mantinham uma esperança silenciosa, sabendo que seu destino estava seguro nas mãos de Deus, apesar da perseguição implacável. O mundo parecia dominado por trevas, e o futuro dos fiéis era cada vez mais incerto. No entanto, eles aguardavam silenciosamente a intervenção divina. Enquanto a primeira besta consolidava seu domínio sobre a terra, algo ainda mais aterrorizante surgia. João, em sua visão, viu uma segunda besta emergir, desta vez da terra. Diferente da primeira, esta tinha 2 chifres como os de um cordeiro, simbolizando uma aparência de inocência e paz. No entanto, apesar de sua aparência suave, ela falava como um dragão, revelando sua verdadeira natureza maligna. Esta segunda besta, embora distinta,
não agia de forma independente. Todo o poder que exercia vinha da primeira besta. Sua missão principal era garantir que todos na Terra adorassem a primeira besta, aquela que havia sido curada da ferida mortal. Ela usava sua influência e poder para enganar as pessoas, realizando grandes sinais e prodígios. Um de seus feitos mais impressionantes era fazer fogo descer do céu à terra à vista de todos, um milagre que muitos interpretavam como uma prova de autoridade divina. A ilusão era perfeita. O mundo, já iludido pela primeira besta, agora se curvava ainda mais diante de seu poder, graças aos sinais realizados pela segunda. Esta, usando sua influência, ordenou que fosse feita uma imagem da primeira besta, aquela que havia sido curada. A imagem da besta se tornou o centro da adoração mundial. Não satisfeita apenas em criar a imagem, a segunda besta concedeu-lhe a capacidade de falar e de ordenar a morte daqueles que se recusassem a adorá-la. O mundo, mergulhado em escuridão espiritual, seguia cegamente as ordens da segunda besta, sem perceber que estavam sendo conduzidos à ruína. Aqueles que resistiam eram caçados e mortos, e a pressão para se submeter à nova ordem mundial crescia cada vez mais. A besta da Terra tinha agora o controle total, manipulando as massas e garantindo que todos se prostrassem diante da imagem da primeira besta. Com as duas bestas em plena ação e o mundo entregue ao engano, a submissão ao seu regime se tornava cada vez mais rígida. A segunda besta, empenhada em garantir o controle total sobre a humanidade, passou a impor uma nova condição: a marca da besta. Era um sinal de lealdade absoluta e uma ferramenta eficaz de dominação. A marca não era algo opcional. Ela foi imposta a todos, sem exceção, desde os pequenos aos grandes, dos ricos aos pobres, dos livres aos escravos. O sinal deveria ser recebido na mão direita ou na testa, um símbolo de submissão completa à autoridade das bestas. A vida cotidiana mudou drasticamente. Ninguém podia comprar ou vender, participar do mercado, ou sequer ter acesso aos bens mais básicos, a menos que tivesse a marca. Aqueles que resistiam à marca eram excluídos da sociedade. Eram tratados como párias, incapazes de sustentar suas famílias ou manter seus lares. Sem a marca, a vida se tornava uma luta incessante pela sobrevivência. As ruas estavam cheias de pessoas desesperadas para receber a marca, temendo a fome e a exclusão. A marca era mais do que uma questão de economia. Ela era um símbolo de total rendição ao regime das bestas. A pressão social e econômica era imensa e muitos cederam, com medo do que aconteceria se não aceitassem. Mas, em meio à escuridão, havia aqueles que resistiam. Os fiéis cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro recusavam-se a receber a marca, mesmo sabendo que isso significaria uma perseguição implacável. A resistência dos santos, embora pequena em número, mantinha viva uma chama de esperança. Escondidos, formando pequenas comunidades clandestinas, os fiéis tentavam sobreviver à margem da sociedade. Eram tempos de provações extremas. O preço da lealdade a Deus era a marginalização, muitas vezes, a morte. No entanto, para esses fiéis, o sofrimento presente era apenas temporário. A promessa do Cordeiro permanecia em seus corações, e eles sabiam que, no final, a justiça prevaleceria. A marca da besta não era apenas um sinal físico, mas também um símbolo de controle mental e espiritual. Com ela, as bestas garantiam o domínio completo sobre a humanidade, levando-a ainda mais para longe de Deus. A marca estava ligada a um número, 666, o número da besta, cujo significado começaria a se revelar. No coração de todo o controle exercido pela besta, havia um enigma sombrio, um símbolo de sua identidade e poder, o número 666. Este número estava gravado na mente e nas mãos de todos que haviam recebido a marca, mas o seu significado ia além de um simples número, representando a própria essência do domínio das trevas. Os sábios e os estudiosos da época tentaram compreender o mistério deste número, sabendo que ele simbolizava a completa imperfeição e o engano. Ao contrário do número 7, que representava a perfeição divina,
O 6 simbolizava o homem em sua fraqueza e separação de Deus. O número 666 mostrava a falsa trindade, o dragão, a primeira besta e a segunda besta, tentando imitar o poder e a glória de Deus, mas sempre falhando em alcançar a verdadeira perfeição. Embora o número estivesse associado à besta, ele também revelava a natureza humana daqueles que se submeteram a ela. O mundo havia escolhido seguir o caminho da corrupção e da autossuficiência, rejeitando a Deus em troca de segurança e prosperidade temporárias. A marca da besta e seu número representavam essa escolha, um pacto com o sistema corrupto, em detrimento da fé e da verdade. Os que receberam o número 666 nas mãos ou nas testas se tornaram totalmente escravos do sistema da besta. Sua capacidade de discernir a verdade espiritual foi obscurecida, e seus corações foram endurecidos contra Deus. Eles seguiam cegamente a besta, acreditando em suas mentiras e sinais miraculosos. A marca era tanto um símbolo visível quanto uma expressão interior de lealdade total ao mal. Mas, para aqueles que resistiam, o número 666 era um alerta. Eles sabiam que, por trás de toda aquela fachada de poder e glória, havia apenas engano e destruição. O número era o sinal de que a besta e o dragão não tinham o controle final. Eles estavam destinados à derrota e a redenção estava próxima. Enquanto a maioria da humanidade se entregava ao domínio da besta, os santos perseveravam. Eles sabiam que o número da besta era uma armadilha que levaria à destruição final de todos os que o aceitassem. E, assim, aguardavam com paciência a justiça divina, seguros de que o Cordeiro, que fora morto desde a fundação do mundo, triunfaria. Em meio à escuridão que dominava o mundo, uma luz de esperança brilhava intensamente para os que permaneciam fiéis. A perseguição implacável e a adoração forçada à besta não abalaram a fé dos santos. Para eles, a esperança não estava nas aparências, mas na promessa inabalável de Deus. Embora o poder da besta e a marca de 666 parecessem ser uma condenação para muitos, os santos se mantinham firmes, com seus olhos fixos na promessa eterna do Cordeiro. Sabiam que, apesar das tribulações e do sofrimento, a justiça divina triunfaria no final. O livro da vida do Cordeiro era seu farol, uma garantia de que, apesar das adversidades, estavam seguros nas mãos de Deus.